Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 4, versículo 17. Já vamos ler esses versículos aqui, já sabendo o contexto aí do capítulo 4, que é o sacrifício oferecido por Abel e a oferta de Caim. Porque o único que ofereceu um sacrifício ali foi Abel. E Abel, tanto Abel quanto Caim eram filhos de Adão. E esse contexto é o contexto do primeiro homicídio, onde foi estabelecido o homicídio na humanidade. E nós temos visto nesses últimos dias muitos homicídios, né? Muita banalização da vida. É o que a gente mais vê. E agora, com o advento da internet, do Facebook, do YouTube, dos vídeos ao vivo que nós vemos, nós vemos a banalização da vida do próximo, daquele a quem nós devemos amar. E você vai ver nesses textos e no desenrolar de tudo que vamos falar aqui, que hoje não é diferente disso tudo. Hoje nós estamos vivendo exatamente esses dias. Tem um texto do capítulo 24, Mateus, que diz que por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, que é o amor de quase todos. E eu estava vendo um vídeo na internet em que era uma desavença de crianças em torno de 12, 13 anos. Acho que um deles falou algo que o outro não gostou. Então eu estou só ambientando vocês. Estou ambientando vocês porque eu vou ler. E parece que um outro não gostou e o outro menor foi lá tirar satisfação, enquanto o outro largou a bicicleta. Aquele que veio tomar satisfação daquilo que não tinha gostado. Você vê que o vídeo na internet ele esmaece um pouco e o menino literalmente deu 3 tiros no outro. É uma coisa tão banal a vida do próximo. Então é nesse ambiente que eu vou ler esse texto. Sabendo quem foi Abel, quem foi Caim, de quem eles eram filhos e de que espécie ficou a sua descendência. E eu quero falar para vocês que isso aqui não é algo absoluto. Quando é algo absoluto é que não tem uma variação. Então o que eu vou ler não é algo absoluto, mas é algo relativo. Mas a descendência toda disso está aí hoje, nos nossos dias. Nos nossos dias. Então diz assim o versículo 17. E coabitou Caim. Caim é aquele que matou Abel. Esse é o ambiente. E coabitou Caim com sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E Caim edificou uma cidade e lhe chamou de Enoque, o nome de seu filho. Eu lembro a vocês que esse Enoque não é aquele Enoque que andou com Deus. Aquele Enoque que andou com Deus, se você virar a página aí, você vai ver que aquele Enoque é o Enoque da descendência de Sete. Sete é o outro filho que Adão teve, em substituição ao filho que Caim matou. Caim matou seu irmão por ciúmes, porque ofereceu uma oferta diante do Senhor que não era uma oferta de fé. O livro de Romanos, capítulo 14, ele fala que tudo que não provém de fé é pecado. Agora Abel ofereceu um sacrifício mais excelente, como dizem Hebreus. Porque era um sacrifício que apontava
não para justificação própria, não para justiça própria, mas para a justiça em que um outro ser, ele derrama o seu sangue em prol da justificação, que foi o caso. Ele matou um animal e ofereceu a Deus. E aquilo lhe pareceu agradável a Deus, porque apontava para a oferta divina de Cristo na cruz. Então esse Enoque que eu estou falando não é o Enoque da descendência de Sete, aquele que andou com Deus, que você vai ver mais para frente. Além disso, Caim edificou uma cidade, uma das primeiras cidades edificadas, e chamou essa cidade com o nome de Enoque, o nome de seu filho. Versículo 18. A Enoque nasceu Irade. Irade gerou a Meujael. Você vê que é uma descendência. Filho de Caim, Enoque. Filho de Enoque, Irade. Filho de Irade, Meujael. Meujael a Matusael. E Matusael a Lameque. Lembrando que este Lameque não é o Lameque, pai de Noé. O Lameque, pai de Noé, é da descendência também de Sete. Então você está vendo que existe duas descendências. A descendência de Caim, que era do maligno, como diz lá em Judas, que eu já falei para vocês. Caim era do maligno, que diz lá em Hebreus também, que ele assassinou o seu irmão. Mas tem a descendência, não mais de Abel, porque Abel foi assassinado, mas agora a descendência de Sete. Esse Lameque, que é da descendência de Caim, não é o mesmo Lameque, pai de Noé. Noé foi aquele que Deus usou para preparar a arca após o anúncio do dilúvio. Você está entendendo? Estou ambientando vocês. Por enquanto é só história. Então esse Lameque, tataraneto de Caim, esse Lameque não era aquele Lameque, mas era um Lameque mau. Aquele era um Lameque bom. Você vê que a descendência de Sete é uma descendência boa. Descendência de Caim é uma descendência má. Mas como eu disse, isso não é absoluto. É muito relativo. Não é que uma descendência má vai gerar somente filhos maus. E não é que uma descendência boa vai gerar somente filhos bons. Olha o que aconteceu aqui. Versículo 19. Lameque tomou para si duas esposas. A intenção aqui é de supremacia, inclusive uma supremacia sexual, supremacia de poder. Já vinha de uma descendência má, da descendência que estabeleceu o primeiro homicídio na humanidade. Já vinha dessa descendência. E aí esse Lameque agora ele casa com duas esposas. O nome da primeira era Ada. O nome da outra se chamava Zilá. Você vê que abriu o leque. Interessante que uma dessas esposas deles era uma mulher boa e a outra era uma mulher má. Como que eu sei disso? Pelos filhos que lhe nasceram. Olha só. E Ada, a primeira, deu à luz a Jabal, e este foi pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Então Ada gerou um filho que ele não habitava nas cidades, ele habitava no campo. Ele não se estabeleceu na cidade que Caim havia edificado com o nome de Enoque. Ele já não se misturou naquele bloco onde a população era toda estabelecida a partir de Caim. Ele foi alguém
que era nômade, pai daqueles que habitam em tendas. O nome do seu irmão era Jubal. Este foi pai de todos os que tocam harpa. Então Ada teve 2 filhos. Um era camponês, o outro era músico. Gerou pessoas boas para a sociedade. Agora Zilá, a outra mulher, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim. Ela já começa evocando o nome do seu tataravô. O menino, o nome do tataravô, que era Caim. Agora ele estabelece aqui um filho, evocando aquele nome. E Tubal-Caim foi artífice de todo instrumento cortante. Ele foi o criador das armas, o criador do material bélico, o criador de instrumentos de aço, de bronze, de ferro cortante. O que você pode observar desse texto? Que uma mulher boa com um homem mau, que era Lameque. Não Lameque aquele que foi o pai de Noé. Agora, por intermédio dessa geração de Lameque, Caim, Lameque, foi o motivo por qual o mundo foi destruído. No outro capítulo, se você virar a página ali no capítulo 5, capítulo 6, você vai perceber que o mundo inteiro foi destruído a partir dessa geração. Porque houve uma corrupção geral do gênero humano. Agora você vê que uma mulher, junto com um homem mau, gerou 2 filhos bons. Agora uma mulher má, junto com um homem mau, que validava a maldade daquele homem, o que ela poderia gerar? Por que maldade? Vira a página, versículo 23. E disse Lameque às suas esposas, olha a conversa que eles tinham. Uma mulher não validava o que Lameque fazia, mas a outra validou. Tanto que o seu descendente era um filho, evocando a figura do tataravô, que foi o primeiro homicida que a terra teve. E aqui ele diz assim: Ada e Zilá, ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que eu passo a dizer-vos. Lembra do que eu falei do menino no início? Olha o que ele diz aqui, ó: matei um homem porque me feriu. Agora imagina com o que ele matou esse homem. Com as espadas, com as dagas, com as facas, com as armas cortantes de ferro e bronze que seu filho Tubal-Caim tinha feito. Não foi Tubal-Caim não foi o artífice de todo instrumento cortante? Não foi o pai daqueles que fazem armas? E hoje nós estamos nesse nosso tempo com muitos artífices das bombas atômicas, muitos artífices das armas bélicas, muitos artífices de instrumentos para matar a humanidade, muitos artífices das armas químicas, porque estão sendo validados. E ele disse aqui, olha a conversa deles: matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. Pensa na maldade, gente. O homem feriu, ele o matou.
O rapaz pisou no pé dele, ele matou. E agora muitos séculos, alguns milênios depois do que diz esse texto ter acontecido, nós estamos vendo dos nossos dias a mesma coisa, a descendência de Caim, porque era do maligno. E ele banalizou a vida do próximo. E muitos de nós, eu digo da humanidade, hoje são descendentes dessa, eu não digo literalmente, mas são descendentes desse espírito de Caim, desse espírito homicida, desse espírito assassino. Por intermédio disso que veio esse espírito do mal para a terra. Matei um homem porque me feriu, um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim. De Lameque, porém, 70 vezes 7. Será vingado 70 vezes 7. Se você olhar aí o capítulo 6, você vê a corrupção geral do gênero humano. Você vê a corrupção geral da humanidade. Você vê toda a humanidade a partir de Lameque, seu filho Tubal-Caim, aquele que criou todas as armas. No sentido inicial, artífice de armas, de instrumentos para tirar a vida do seu próximo. Essa descendência toda ela foi consumida no dilúvio. Porque encontrou em Noé, Deus encontrou em Noé, filho de um outro Lameque. 6:9. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. E você vê que Noé era o único da sua época diferenciado. Mas eu quero que você extraia desse texto que eu estou mostrando para vocês, que não é absoluto a regra de que um homem mau possa gerar filhos maus. Um homem mau com uma mulher boa gerou filhos bons. E vice-versa. Um homem bom com uma mulher má. Mas alguém que se junta com o outro para validar o mal é derrota na certa. Olha o espírito. Matei um homem porque me feriu, e um rapaz porque me pisou. E 7 vezes se tomará a vingança de Caim. De Lameque, porém, 70 vezes 7 terá vingança. Mas nós não queremos falar de vingança. Nós queremos falar do Evangelho. O que o Evangelho nos diz? Quando Pedro chegou para Jesus, logo após aquele texto do Evangelho, em que Jesus diz assim: se o teu irmão pecar, vai ter você com ele só. Se o teu irmão pecar contra ti, vai ter com ele só. Se ele não te ouvir, chama uma testemunha. Se ele não te ouvir, leva-o para a igreja. E se nem diante da igreja te ouvir, considera-o como publicano e pecador. Pedro ouvindo tudo isso. Para você interpretar esse texto, você tem que entender como Jesus considerava os publicanos e pecadores. Eu pergunto para vocês, quem é realmente que andava com Jesus? Não eram os publicanos e os pecadores? Então como é que Jesus diz
para considerar alguém como publicano e pecador, é considerar com a mesma graça e a mesma misericórdia que ele mesmo considerava. Porque o mesmo Jesus disse assim, que as meretrizes e os pecadores vos precedem no reino de Deus. Ele dizia para quem? Para os fariseus, para os escribas, para os sacerdotes, para os religiosos da época, que na verdade eles excluíam os publicanos e os pecadores. Mas Jesus disse, muitos virão do norte, muitos virão do sul, muitos virão do oeste, muitos virão do leste e ocuparão lugares na mesa com Abraão, com Isaac, com Jacó, enquanto os filhos do reino ficarão de fora. Jesus é o Salvador de todos os homens, mas especialmente dos fiéis, aqueles que creem. Mas Ele é o Salvador de todos. Então, quando você olha para Jesus dizendo, considera eles como publicanos e pecadores, é para você olhar para qualquer pessoa, eu disse qualquer pessoa, com o olhar da misericórdia, com o olhar da graça, com o olhar do amor, seja ele quem for. Os fariseus não faziam assim. Na nossa época, vamos trocar os fariseus por aqueles que se dizem religiosos, que eles não consideram publicanos e pecadores. Agora, nesse contexto, eu volto para o que disse Pedro. Pedro, observando tudo isso que Jesus disse, chegou e perguntou para Jesus. Agora você vai identificar por que eu trouxe esse texto do Novo Testamento junto com esse texto do Velho Testamento. Pedro disse para Jesus, Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim, para que eu lhe perdoe? Depois de que Jesus disse, vai ter com ele só, traz as testemunhas, leva para a igreja e agora considera ele como publicano pecador, porque a misericórdia vai alcançar ele. Até quantas vezes? Até 7 vezes? Olha o texto que estava lá. A vingança sobre Caim até 7 vezes. Agora, Pedro diz assim, eu tenho que perdoar ele até 7 vezes. E Jesus disse, não, Pedro, eu não te digo que até 7 vezes, mas eu te digo que até 70 vezes 7. A vingança, a Lameque, é 70 vezes 7. Mas nós não estamos falando de vingança. Do que nós estamos falando, gente? É de perdão. Em vez de 7 vezes a vingança, em vez de 70 vezes 7 vingança, nós podemos trazer um perdão eterno de Deus, de até 70 vezes 7. Misericórdia quero, é o Evangelho e não sacrifícios. Esses são os dias. Esses são os dias em que nós estamos vendo toda essa descendência má de Caim ser levantada nos nossos dias. Jesus disse, nos últimos dias se levantariam pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão. Os inimigos do homem serão os da própria casa. Aqui no texto que eu li, você vê um irmão matando o outro. Você vê um homem matando o outro porque pisou no pé dele. Com as mesmas armas. Com as mesmas armas que as mentes mirabolantes constroem para destruir o seu semelhante. Esses são os dias que estamos vivendo. Multiplicação de iniquidade e o amor de quase todos sendo esfriado. E o amor de todo mundo sendo esfriado.
E olhe para mim, presta atenção no que eu vou falar agora. E nós, todos nós, aí entra nós aqui, nos preocupando com as pequenas coisas, que realmente não tem importância alguma. Fulano me disse isso. Ciclano me disse aquilo. Fulana me disse isso. Fulana me disse aquilo. Ele pegou o que é meu. O que Jesus disse? Se alguém tomar o que é teu, não entres em demanda. Se alguém te tomar a capa, dá também a túnica. Se ele te fez mal, faça o bem. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e você vai amontoar a brasa na cabeça dele. Aquilo vai fazer com que ele pense, com que ele reflita. Não entres em demanda. Dá o que te pede. Isso é evangelho. Isso é evangelho. E hoje você vê a banalização da vida. A banalização da vida nos relacionamentos mais próximos. Por exemplo, um casal que se separa. Quando um casal está junto, os filhos é maravilha. Quando se separa, o pai, parece que ele virou inimigo do filho, não quer pagar pensão, não quer ajudar, não quer fazer nada. Parece que virou inimigo. Aquele ser que saiu de dentro dele. É ou não é assim? A maioria, temos casos que não é, mas a maioria é assim. O casal se separa, viraram inimigos para sempre. Não há um espaço para misericórdia. Não há um espaço para voltar atrás. Não há um espaço para o 70 vezes 7. Quem matar a Caim será vingado 7 vezes. Quem matar a Lameque será vingado 70 vezes 7. E quem pisar no seu pé? Quem expor a sua vida? Você vai matar? Porque para matar não precisa nem faca. É só você abrir a boca e você destrói. Vamos gerar filhos que validem uma descendência boa. Um homem bom com uma mulher má pode dar filhos bons. Agora, um homem mau e uma mulher má não vai dar filhos bons. Porque eles vão estar num conluio de maldade. E seria terrível. Agora, um homem bom e uma mulher má pode ter filhos bons. Um homem mau e uma mulher boa pode ter filhos bons. Porque teria um equilíbrio. Tem um equilíbrio. O Evangelho não nos chama para vingança. Não nos chama para matar. O Evangelho nos chama para viver a vida de Jesus. A vida de Deus. O amor ao próximo. Tudo que importa para nós é amar o próximo. Nada mais. Não temos mais o que ministrar e pregar. Tudo se resume nisso, no amor ao próximo, no amor ao seu semelhante. Aquela descendência toda de Lameque foi destruída no dilúvio. Mas de um outro Lameque, Deus levantou uma descendência. Deus levantou a descendência que chegou até os nossos dias. E Jesus disse como foi nos dias de Noé. Qual é que eram os dias de Noé? Dia de morte, de vingança, de matança, de judiaria, das coisas mais horríveis possíveis. E a Bíblia diz que nos últimos dias nós viveríamos os mesmos dias de Noé. Isso tudo que eu falei aqui. Mas isso não é absoluto.
Deus vai achar em nós um equilíbrio. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas, das nossas casas, das nossas famílias, dos nossos exemplos. Que nós possamos gerar filhos, não filhos de Caim, mas filhos do reino de Deus. Pessoas que amem os seus semelhantes, que amem os seus iguais. Forte isso que eu estou falando, né? Mas bem atual. E essa história aqui tem mais de 6.000 anos. Essa história de Lameque. Tem um pouco mais de 6.000 anos que aconteceu. Quantas civilizações depois disso? E quantos filhos de Tubal-Caim você viu? A história está aí. As guerras, as inquisições, as guerras mundiais, as bombas atômicas, o comunismo que matou 100 milhões de pessoas na Rússia, que matou milhões de pessoas na Índia, na China. Hitler, 6 milhões de uma raça inteira. Quantos filhos de Tubal-Caim, daquele artífice de instrumentos de guerra, artífices de instrumentos para matar o seu semelhante. E nós vimos isso em todos os tempos. O mundo não mudou muito. Há muita união de Zilá com Lameque. Mas nós precisamos procurar a união de Lameque com Ada, que gera filhos que vão ser pessoas boas para a sociedade. É isso que nós temos que gerar. Filhos que são pessoas boas para a sociedade. Essa é uma realidade que nós vivemos hoje. Mas o Evangelho veio para transformar tudo isso. O Evangelho veio para nos trazer vida. O ladrão só veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. E a vida em abundância está dentro de você. É a vida que Deus coloca dentro de nós. É essa vida. O Evangelho é vida. E vida em abundância. E o Evangelho que eu estou falando não é uma religião. O Evangelho é uma vida. O Evangelho é uma pessoa, é Jesus. Aquele que você crê no coração e vive a vida dele. O que ele viveu e foi é o que você precisa viver e ser. E você será bem sucedido. E gerará filhos benditos do Pai, que farão diferença nessa sociedade. Muitos homens mudaram a sociedade por onde passaram. Homens, se você ver, eles nem cristãos eram, mas tinham um Espírito de Deus neles. E talvez nós não mudaremos uma sociedade inteira, nem temos a pretensão de mudar uma sociedade, mas se eu, Gustavo, mudar a minha casa, pelo meu comportamento já é o suficiente. Se você, no seu local, na sua casa, na sua família, ser uma pessoa mudada pelo Evangelho, é suficiente.